Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui para o TikTok. Hoje a gente vai conversar sobre o livro maravilhoso chamado A Violinista de Auschwitz. Bora lá? Bom, bora lá. Esse é o livro, essa é a edição que eu tenho da Violinista de Auschwitz. É uma edição que saiu pela Príncipes. Não conheço essa editora, tá? Primeira vez que eu acho que leio um livro deles. É um livro mediano, tá? No sentido de páginas, né, que o livro é mediano. É um livro que tem no seu total 351 páginas. E uma coisa muito legal desse livro é que a autora, ela deixa, no final do livro, ela deixa o seu site para você conseguir entrar e comentar alguma coisa sobre o livro, porque aparentemente esse livro foi escrito com muito afinco, com muito amor mesmo, em querer retratar a história da violinista de Auschwitz, tá? Essa autora, Ellie Midwood, o que ela vai fazer? Eu acho que tem duas coisas interessantes que a gente pode comentar sobre esse livro. Primeiro são as coisas que a própria autora, Ellie, escreve pra gente em relação ao modo como ela escreveu esse livro e também sobre a própria história. Então, primeiro, dada essa pausa, né, sobre essa informação do site, eu quero falar um pouquinho sobre a sinopse do livro, algumas impressões do livro e algumas coisas interessantes que eu achei sobre esse livro. Lá no final, depois de tudo isso, eu vou falar um pouquinho sobre como a autora escreve esse livro. Então vamos lá. Vamos começar pela sinopse. Então a gente está ali em Auschwitz em meados de 1943. Então a gente está ali do meio para o final da guerra. Nós vamos conhecer a personagem de Alma Rosé. Alma Rosé é uma moça ali de seus 30 e poucos anos que é musicista e judia. Então, o que vai acontecer? Quando a Alemanha começa a tomar conta ali dos territórios além da Alemanha, né, e começa a invadir outros países, ou seja, quando a guerra de fato começa, a nossa mocinha, que é judia, se vê ali em problemas, obviamente. O que ela vai fazer? Ela vai mandar o pai dela, né, para Inglaterra, mas só que ela decide ficar na Europa, ou seja, na Europa continental, e continuar tentando viver sua vida. Como eu disse, ela é musicista, ela é violinista e não é das piores violinistas, viu? Aparentemente ela era uma ótima violinista, uma ótima musicista e ela gostava muito de fazer o que fazia. Por ser mulher e por ser judia também, ela vai passar por uns maus bocados. Nesse meio tempo, ela vai continuar vivendo como musicista até que ela vai ser presa. Primeiramente, ela vai para um campo de concentração X, que eu não me lembro o nome especificamente. Depois, ela vai ser mandada para Auschwitz. Gente, para quem não sabe, ou para quem sabe muito pouco sobre Auschwitz, eu já li algumas coisas, mas eu não sou historiadora. Então, se você é historiador, tá vendo meu vídeo e quer complementar esse vídeo com informações sobre Auschwitz, sobre a dinâmica desse campo de concentração, fica à vontade nos comentários, ou se quiser recomendar livros, artigos que falem sobre isso, também seria muito interessante. Gente, Auschwitz é um campo de concentração extremamente complexo. Ele tem toda uma dinâmica interna que é muito difícil de explicar. Eu mesma, toda vez que eu leio alguma coisa sobre Auschwitz, eu li o Primo Levi, né, Isto um Homem, que fala sobre um pouco sobre essa dinâmica interna. Eu li agora A Violinista de Auschwitz, então assim, é tudo muito complexo. Você tem os SS, que era a polícia do Hitler, que meio que comanda toda ali a organização do campo. E você tem vários tipos de prisioneiro. Isso é uma coisa importante de se comentar. Não existe somente em Auschwitz judeus. Você tem prisioneiros comuns, então, pessoas que burlam a lei, digamos assim, só que não necessariamente são judeus, então mesmo alemães, arianos, então pessoas que, sei lá, ladrões, estelionatários, coisas desse tipo. Prisioneiros comuns, como a gente encontra na prisão hoje em dia. Você também tinha homossexuais, não sei se vocês sabem disso, né, homossexuais. E você tem, inclusive, presos políticos que são arianos, só que eles são como se fossem traidores do Hitler, porque eles não concordavam com a ideologia racista, nazista, enfim, do Hitler, então eles lutaram contra o Hitler. Inclusive a gente vai conhecer um personagem lá no final do filme muitíssimo legal, que vai retratar exatamente esse tipo de prisioneiro. A história dele é muito legal de conhecer, inclusive. Ele tem um irmão que é da SS, e esse irmão, inclusive, vai visitá-lo, enfim. Eles vão ter ali um pequeno embate, e esse cara
divulgou panfletos contra o governo e tudo mais, e eventualmente ele é preso em Auschwitz. O que vai acontecer? Descobrem, logo que ela chega no campo de concentração, a nossa Alma Rosé, que é a nossa personagem principal, que ela é violinista. E os SS amam música, muito, gostam muito de música. Aí descobrem que ela era uma violinista muito boa quando ela vivia em Viena, né, na cidade de Viena. Inclusive, essa é uma informação muito legal que a gente descobre. Ela teve uma companhia de música só de mulheres. E isso é uma informação, assim, que me mostra o quanto ela era... eu não acho que ela era feminista, mas ela fazia uma política feminista inconscientemente. Então, ela montou essa companhia de mulheres e ela tocou com essa companhia de mulheres durante alguns anos, ou durante um tempo. E quando ela vai para Auschwitz e descobrem que ela é musicista, ela basicamente também monta uma companhia de música só com mulheres. Então os SS vão fazer o seguinte com ela. Ela vai para um campo de música. Então assim, tem alguns campos em Auschwitz que são campos especiais. Então você tem o campo familiar, você tem o campo de música. E ela vai ter algumas regalias. Pelo que se conta, inclusive no final, quando a Ellie, e aqui já puxando um gancho com o que eu ia comentar no final do vídeo, aparentemente, por relatos, inclusive, de mulheres e pessoas que conviveram com a Alma, ela era muito política, no sentido de que ela sabia muito, assim... Ela tinha uma lábia para ludibriar os soldados nazistas, que faziam com que ela conseguisse proteger a sua orquestra e conseguisse, inclusive, proteger a si mesma, tá? Então, ela vai receber várias regalias por ela ser violinista. Ela vai se tornar, digamos assim, a chefe do bloco de música, digamos assim. Então ela vai ser a chefe da orquestra, ela que vai conduzir, ensaiar e tudo mais. E toda vez que chega alguém, que chega alguma menina, que chega alguém que ela descobre que é músico, ela pega pra ela pra conseguir tentar proteger e fazer com que a pessoa não vá pra câmara de gás. Quais que são essas regalias que ela vai ganhar, né? Regalias. Então, banho, mais banho, ela ganha roupa, um pouco mais de ração, eles chamam de ração, tá? Que é a comida, né? Então ela ganha porções de ração a mais, ela ganha pão, enfim, ela tem ali umas certas regalias, como eu disse, por ser música. E ela vai começar esses ensaios. E conforme a gente vai vendo, né, o decorrer da história da Alma, a gente realmente percebe que ela é muito política nesse sentido. E uma das coisas que mais amedrontam o coração da Alma é que ela quer proteger as meninas que são da ala de música. Então ela vê essas meninas quase como se fossem filhas, ela não quer que aconteça nada com essas meninas. Tanto que em determinado momento da história, acho que 2 delas, se não me engano, ficam muito doentes. Não lembro qual doença, acho que elas pegam tifo, se não me engano. E aí, o Dr. Mengele, que é um dos personagens nazistas mais importantes dessa história, que é o cara que cuida da enfermaria e que fica fazendo experimentos malucos, né, super pseudocientíficos com os judeus na sua sala, enfim, no seu consultório, digamos assim. Ele quer mandar as duas para a câmara de gás, porque elas estão com tifo, e ele convence a Alma convence o Dr. Mengele a não levar essas meninas para a câmara de gás, mesmo com tifo. Então ela cuida delas até o último minuto, assim, e de fato elas não vão para a câmara de gás porque elas estavam com tifo. Então ela tem extremamente essa preocupação. Outra coisa interessante de ver no livro, assim como no livro É Isto um Homem, é o cotidiano. Isso é uma coisa que me interessa muito, assim, sabe? Como que é o cotidiano daquela... Porque se você saber estudar alguma coisa vendo pela perspectiva geral, é uma coisa. Agora, você estudar e saber, assim, como que era o dia a dia, isso está muito presente nesse livro. Então, vai comentar como é que era a relação dos prisioneiros com os SS. Vão ter vários personagens nazistas aqui que vão aparecer. O Dr. Mengele é só um deles. Tem outros grandes chefões, inclusive Eichmann. Vocês já ouviram falar de Eichmann, gente? Tem um livro que chama Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, era uma filósofa judia, que morou nos Estados Unidos. Enfim, ela também foge na época do nazismo para os Estados Unidos para continuar lecionando e escrevendo filosofia. E o Eichmann, ele foi um dos grandes idealizadores, por exemplo, da solução final, que era a câmara de gás, inclusive.
E esse Eichmann, ele aparece aqui na história. Aparentemente, em um dos momentos do livro, mais lá pro final do livro também, ele vai visitar o campo de concentração. Todo mundo fica empolvorado. Os SS ficam empolvorados porque ele é ele é um dos chefões dos chefões. O Eichmann, pra quem não sabe, ele foge para a Argentina. E nos anos 60, a polícia de inteligência de Israel acha o Eichmann lá, o sequestra e leva ele para ser julgado, né? E aí a Hannah Arendt vai escrever esse livro, que é Eichmann em Jerusalém, que na verdade é o relato do julgamento desse homem, né? Lá que ela propõe o conceito de banalidade do mal, que é um conceito muito mal compreendido, mas enfim, não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso. Mas é isso, ela vai falar sobre esse cotidiano, vai falar sobre diversas apresentações de música que vão acontecer, apresentações de músicas de Natal, inclusive, de datas especiais, vai falar muito sobre o clima de terror que era viver nessa situação, mesmo ela tendo essas regalias. Eles viviam um clima de terror constante, porque havia não só a câmara de gás, mas havia também os prisioneiros de guerra que eram mortos como para mostrar para as pessoas que ali estavam que eles não deviam fazer certas coisas. Então é isso, assim, as pessoas eram mortas e, por exemplo, enforcadas em público, coisas nesse sentido, assim, no meio do campo de concentração pra coagir as pessoas, né, pra fazer as pessoas terem medo. Nesse meio tempo ela vai conhecer um pianista húngaro, que chama Milkos, não sei se assim pronuncia, e eles vão ter ali um pequeno romance, né, então eles vão se gostar e tudo mais, e esse músico vai escrever pra ela, inclusive, uma música inspirada nela, ele vai dar a partitura pra ela, enfim, eles vão ter ali um pequeno romance, é uma parte bem bonita do livro de Celine, inclusive, né, parece que dá um pouco de esperança. Bom, essa é a sinopse do livro. Agora alguns comentários, eu gostei do livro, eu confesso que teve assim, o meio do livro, pra mim, foi um pouco maçante, porque basicamente é o cotidiano do campo de concentração, assim, não acontece muita coisa, digamos, sabe? Então, pra mim foi um pouquinho maçante, eu gostei mais do início e do meio pro final. Pra mim foram os momentos mais interessantes do livro de ler. Tanto que eu tive várias fases com essa leitura, então eu li bastante, aí depois ficou bem ralentada a minha leitura, eu lia bem pouco. Passou muito tempo, eu demorei muito pra terminar esse livro. Aí agora nos últimos dias eu peguei, sentei e falei, não, eu vou terminar esse livro que eu preciso terminar. E assim foi a minha relação com a leitura desse livro. Uma coisa importante de se dizer também é que esse livro, gente, ele é um livro meio ficção, meio realidade. E aí a gente vai para a segunda parte do vídeo. Qual que é a questão aqui? Como esse livro ele é meio ficção, meio realidade, a autora ela vai escrever sobre o seu processo de escrita no final do livro. Então é interessante você ler todo o livro. Não ler só a história em si, porque você vai perder parte do que foi esse livro, sabe? Do que é a experiência desse livro. Então a Ellie vai relatar pra gente que ela fez pesquisas, que ela se baseou em umas 3 biografias aí para escrever a história, que ela tentou ser o mais fiel possível. Então tem várias partes do livro que realmente aconteceram, mas tem coisas que é ficção. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo, não acreditar em tudo que tá aqui no sentido de que achar de que tudo aconteceu, tá? Porque não, tá? Então ela teve ali sua liberdade poética para escrever, mas o que ela se preocupou, e eu achei isso muito legal, ela se preocupou em manter a imagem íntegra da alma, como essa moça que era muito forte e que se colocou pelos outros, se colocou em perigo, inclusive, pelos outros, e, claro, essa musicista maravilhosa que com certeza ela foi, né? Então eu acho que isso é o mais importante, né? Ela quis manter a memória mais verdadeira possível da alma, inclusive ela lê relatos, ela vai tentar ver o que as pessoas que conviveram com ela mesmo falam sobre a alma. Bom, acredito que seja isso. Espero que eu tenha feito jus a esse livro. Claro que tem muito mais coisa para comentar, mas espero que vocês tenham gostado desses 15 centavos aqui. E se você já leu esse livro, não deixa de comentar nos comentários o que você achou dessa leitura. E a gente se vê no próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal, isso é muito importante. E também vou deixar aqui o meu Pix, caso você queira contribuir para o crescimento desse canal de uma outra forma. Até mais, um beijo e até logo.